A frase "a efetivação não será possível" foi uma lâmina de gelo que atravessou o coração de Sofia. A voz era desprovida de emoção, fria e corporativa, e com ela, os 3 meses de dedicação, as noites mal dormidas e os sonhos de finalmente dar uma vida digna à sua mãe desmoronaram em um instante. Ela sabia, por um instinto que nasce do desespero, que qualquer palavra sua seria inútil. O veredito estava dado. Enquanto deixava o prédio imponente da Inovatec Brasil, sentiu um par de olhos fixos em suas costas. Era o Sr. Arthur, o assistente sênior que todos tratavam com uma certa indiferença. No seu olhar, porém, não havia desprezo, mas uma compaixão profunda, quase dolorosa. No dia seguinte, algo inacreditável aconteceria, mudando o curso de seu destino de uma forma que ela jamais poderia imaginar. Eram 9h05 da manhã de uma quarta-feira nublada em São Paulo. Sofia estava sentada na sala de reuniões do Departamento de Recursos Humanos, no 3º andar da sede da Inovatec Brasil. O único som no ambiente estéril era o zumbido baixo das lâmpadas fluorescentes no teto. Ela encarava o copo de plástico sobre a mesa, observando a água dentro dele tremer sutilmente. Foi então que percebeu que não era água, mas suas próprias mãos que tremiam. Rapidamente, ela pousou o copo, tentando disfarçar o nervosismo que a consumia. Do outro lado da mesa, Gustavo Lima, o gerente de RH, mantinha uma expressão impenetrável. Era uma máscara de profissionalismo, polida pela repetição de conversas como aquela. Ele folheava um pequeno dossiê, cada virada de página soando como uma martelada no silêncio. Sofia Mendes. Finalmente ele quebrou o silêncio. Sua voz era seca, como a de um locutor de telejornal anunciando o tempo, desprovida de qualquer inflexão emocional. Estou aqui para comunicar o resultado da sua avaliação de 3 meses como estagiária. O coração de Sofia disparou, martelando contra suas costelas. A garganta secou, mas ela se forçou a manter a compostura. Endireitou as costas na cadeira, juntou as mãos sobre o colo e fixou o olhar em Gustavo, sentindo o suor frio brotar nas palmas. A efetivação não será possível. O mundo ao redor dela pareceu ficar branco e silencioso. Um zumbido tomou conta de seus ouvidos. Teria ela ouvido direito? Mordeu o lábio com força, e a dor aguda a trouxe de volta à realidade cruel daquela sala. Era verdade. Os motivos são 2, continuou Gustavo, levantando o dossiê e apontando para um parágrafo específico. Primeiro, falha na entrega de relatório. O relatório de melhoria no atendimento ao cliente, com prazo para o dia 22 do mês passado, não foi entregue. Os olhos de Sofia se arregalaram. Ela balançou a cabeça, incrédula. Não, isso não está certo. Eu entreguei. Enviei por e-mail às 17h42 e também fiz o upload no sistema interno da empresa. O relatório do seu departamento indica que não foi entregue, respondeu Gustavo, sua voz cortante e final. Ele virou a página. Segundo, uma falta não justificada. No dia 30 do mês passado. O rosto de Sofia empalideceu. A lembrança daquela noite invadiu sua mente com uma clareza dolorosa. A dor súbita de sua mãe, a corrida para o pronto-socorro, a angústia na sala de espera. Ela havia tentado avisar, desesperadamente. Naquela noite, eu liguei para a coordenadora, a Beatriz. A minha voz tremeu, uma mistura de raiva e humilhação subindo pela garganta. Liguei 2 vezes, mandei mensagens pelo aplicativo da empresa. Avisei que minha mãe estava na emergência e que eu poderia me atrasar na manhã seguinte. Gustavo apenas balançou a cabeça. Não há registro disso no sistema. Para a empresa, consta como falta injustificada. Ele fechou o dossiê, o som ecoando como o fechar de uma porta em sua cara. Você pode contestar, mas o processo de efetivação para este ciclo já foi encerrado e a decisão não será revertida. Sofia não disse mais nada. Sabia que era inútil. O olhar frio de Gustavo, a expressão que dizia que tudo já estava decidido, era uma barreira intransponível. Ela respirou fundo, tentando controlar o nó em sua garganta. Entendi. Foi tudo o que conseguiu dizer. Sua voz saiu rouca e fraca.
Sair daquela sala foi como caminhar sob a água. O corredor parecia interminável, e os sons do escritório, as conversas dos colegas, o teclar incessante, o zumbido da impressora, chegavam a ela distorcidos, como se viessem de muito longe. Ao voltar para sua mesa, ficou parada por um momento, perdida. Sobre a mesa, os vestígios de seus 3 meses de esperança permaneciam intactos. A caneca com o logo da Inovatec, um presente de boas-vindas no primeiro dia. Ao lado, um pequeno porta-retrato com uma foto dela e de sua mãe, tirada antes da doença, as duas sorrindo, cheias de vida. Ela pegou uma caixa de papelão e começou a guardar suas coisas. O som da caneca batendo no fundo da caixa pareceu absurdamente alto. O caderno de anotações, as canetas, os post-its coloridos. Cada objeto era uma pequena lasca de um sonho que se partia. O filme dos últimos 3 meses passou por sua mente, a empolgação do primeiro dia, a ansiedade da primeira tarefa, a alegria genuína mesmo durante as noites em que ficou até mais tarde, acreditando que cada esforço valia a pena. Tudo se transformará em pó. Quando se preparava para levantar, seu celular vibrou. Na tela, o nome mãe Ana Lúcia. Uma chamada perdida. Sofia hesitou. Como daria essa notícia a ela? Como contaria que a esperança de pagar um tratamento melhor havia acabado? E o convênio médico? Sussurrou para si mesma, a pergunta escapando por seus lábios. Com a caixa nos braços, ela atravessou o escritório. Parou em frente ao elevador, o mesmo elevador que 3 meses antes a levará para o início de tudo, o coração pulsando com esperança. Um novo começo, uma nova vida. Acreditava que com a efetivação, poderia finalmente proporcionar à sua mãe o cuidado que ela merecia. A porta do elevador se abriu. Dentro, alguns funcionários de outros departamentos. Quando Sofia entrou, o silêncio se instalou. Eles sabiam. Naquele andar, uma caixa de papelão nas mãos de um estagiário só podia significar uma coisa. A descida até o térreo pareceu uma eternidade. A cada andar que o painel luminoso anunciava, 15º, 14º, 13º, seu coração afundava um pouco mais. No térreo, quando as portas se abriram, ela deu um passo para fora e parou. Olhou para trás. Os que ficaram no elevador a observavam com uma mistura de pena e indiferença. Boa sorte, disse alguém em voz baixa. Sofia apenas acenou com a cabeça e saiu. Foi nesse momento que seus olhos encontraram os de um senhor idoso, parado perto de um dos pilares do lobby. Senhor Arthur. Em seu olhar, havia uma tristeza tão profunda que a atingiu em cheio. Ela enxugou rapidamente uma lágrima teimosa que escorria pelo seu rosto e atravessou o saguão quase correndo, como se fugisse de algo. A porta giratória estava logo à frente. O espaço que antes a acolhera com tanta promessa agora parecia frio e hostil. O reflexo de sua imagem no piso de mármore polido era o de alguém pequeno e derrotado. Parou, respirou fundo e empurrou a porta. O vento frio da tarde paulistana a golpeou no rosto. Dentro da caixa, a caneca fez um barulho seco, um som de despedida. Naquele instante, ela sentiu como se o tempo retrocedesse. Como tudo aquilo havia começado. Onde as coisas começaram a dar errado. Sim. Fora há um mês. Exatamente no início de seu 3º e último mês de estágio. Naquela segunda-feira ela ainda estava cheia de esperança. Faltava apenas um mês. Um último esforço, pensara. Mal sabia ela que o destino já traçava um caminho completamente diferente. Um mês antes. Segunda-feira, 7h10 da manhã. Pela pequena janela de sua kitnet num bairro antigo da Moca, a luz pálida da manhã se infiltrava timidamente. O despertador já havia tocado 3 vezes. Sofia finalmente abriu os olhos pesados. Sentada na cama, sua primeira ação foi verificar a mesa de cabeceira. Lá estavam, como sempre, os saquinhos de remédios de sua mãe, organizados com caligrafia cuidadosa, manhã-noite. Ela separou a dose do dia e a colocou sobre a mesa da cozinha. Ao lado, uma pilha de papéis presos por um clipe, recibos de farmácia, pedidos de exames, laudos médicos.
Aquele já era o terceiro maço de documentos do mês. Sofia folheou os papéis, conferindo os valores. Cada número era um aperto no peito, mas ela se forçava a pensar positivo. Quando eu for efetivada, tudo vai melhorar. A empresa oferecia um excelente plano de saúde familiar. A despesa com os remédios e tratamentos de sua mãe cairia pela metade. Ela olhou para o calendário na parede, contando os dias nos dedos. Faltava exatamente um mês para a avaliação final. Uma tosse seca veio do quarto. Sofia abriu a porta devagar. Ana Lúcia estava semi-sentada na cama, o rosto mais magro do que antes, mas um sorriso se abriu ao ver a filha. Acordou cedo, meu bem. Tudo bem no trabalho? A voz da mãe estava rouca. Provavelmente tossira a noite toda. Tudo ótimo, mãe. O pessoal lá é muito legal, mentiu Sofia, sentando-se ao lado dela. A verdade era que Beatriz Soares, sua coordenadora, parecia encontrar um novo motivo para criticá-la a cada dia. Mas ela não queria preocupar a mãe. Vou ser efetivada, mãe. Falta só mais um mês. Um mês. Ana Lúcia segurou a mão da filha, acariciando a pele áspera. Se eu não estivesse doente assim. Que é isso, mãe? A senhora só precisa pensar em ficar boa, tá bom? Sofia arrumou o cobertor dela e foi para a cozinha. A geladeira estava quase vazia. Um pouco de queijo, alguns ovos e o pão que comprará no dia anterior. Ela preparou um pão na chapa e um café com leite, arrumando a mesa com cuidado. Enquanto preparava os remédios da mãe, abriu o aplicativo de controle financeiro no celular. Depois de pagar o aluguel, o condomínio e as despesas médicas, quase não sobrava nada. Teria que economizar até no almoço. Antes de sair, olhou-se no espelho. O terninho preto e a blusa branca eram discretos, mas um olhar mais atento revelaria as mangas do blazer levemente gastas e o salto do sapato arranhado. Não havia dinheiro para roupas novas. No caminho para o metrô, repassou mentalmente as tarefas do dia. 2 relatórios para finalizar pela manhã, o rascunho da proposta de atendimento ao cliente à tarde, e as tarefas extras que Beatriz certamente lhe daria. O vagão do metrô estava lotado. Espremida em um canto, ela pegou o celular e revisou sua lista de verificação para a efetivação. Prazo relatório 2209. Indicador de desempenho 83%. Rascunho proposta de melhoria em andamento. Faltas, atrasos 0. Precisava aumentar o indicador de desempenho para mais de 90%. Às 8h45 chegou ao lobby da Inovatec. O som da catraca liberando sua passagem era uma música para seus ouvidos. Subiu para o 15º andar. Ao entrar no escritório, vários colegas já estavam em suas mesas. A sua era num canto, longe da janela, onde a luz do sol mal chegava. Mas Sofia não reclamava. Colocou um novo post-it no monitor, relatório, 11 horas. Rascunho proposta 15 horas. Tarefas extras Beatriz, 17 horas. Foi então que Beatriz se aproximou, sua expressão fria como sempre. Recebeu o e-mail da reunião das 10 horas? A voz era cortante. Recebi, Beatriz. O material já está pronto, respondeu Sofia, educadamente. Beatriz a mediu de cima a baixo, um olhar que parecia calcular cada uma de suas falhas. Não cometa erros. Entendido? Sim, entendido. Enquanto Beatriz se afastava, Sofia suspirou. Não entendia por que a coordenadora a tratava com tanta hostilidade. No início pensou que era por ser a novata, mas com o tempo sentiu que havia algo mais. A partir das 9 horas, Sofia começou a fazer as ligações de retorno para os clientes. A voz dela ao telefone era calma e gentil. Bom dia, aqui é a Sofia da Inovatec Brasil. Ligo sobre a sua solicitação de ontem. Era um trabalho difícil, ouvir reclamações, encontrar soluções, mas ela dava o seu melhor. Enquanto estava em uma ligação, Sérgio Castro, o gerente do departamento, passou por sua mesa. Ele parou por um instante, observando-a, e depois fez um sinal de positivo com o polegar. A novata é dedicada.
Gosto de ver. Foi um elogio rápido, mas para Sofia, foi como um raio de sol. Ela sentiu o rosto corar e agradeceu com um aceno de cabeça. No canto do corredor, no entanto, alguém observava a cena com o rosto contraído. Era Beatriz. Sua expressão se endureceu, e ela cerrou os punhos antes de se virar e voltar para sua sala, como se nada tivesse acontecido. Sofia não viu. Estava concentrada demais na ligação. Mas no coração de Beatriz, uma semente escura chamada inveja começava a germinar. Na hora do almoço, o escritório se esvaziou. Sofia abriu novamente o aplicativo de finanças. O orçamento para o almoço era de R$ 12. Dava para um PF, prato feito no boteco da esquina. Quando se levantava para sair, Lucas, um analista júnior, a chamou. Sofia, não vai almoçar com a gente? Ela hesitou. Adoraria ir, mas o grupo sempre ia a restaurantes onde um prato não saía por menos de R$ 30. Obrigada, Lucas, mas hoje eu tenho um compromisso. Era mentira, mas necessária. Ah, tudo bem. Na próxima então. Sofia desceu para o boteco. Pediu um PF de frango grelhado. Enquanto comia sozinha, pensou que um dia talvez pudesse almoçar com os colegas, rindo e conversando sem se preocupar com a conta. A efetivação mudaria tudo. À tarde, o trabalho se intensificou. Eram chamadas de clientes, a proposta de melhoria e as tarefas extras que Beatriz lhe passava. Quando viu, já passava das 6 da tarde. Esticou o corpo, sentindo o pescoço doer. Olhou pela janela. A cidade se acendia, um mar de luzes. Perguntou-se se sua mãe já havia tomado os remédios, se tinha jantado. Só conseguiu sair às 8 da noite. No caminho para casa, parou no mercadinho e comprou o essencial. Ao chegar, encontrou a mãe assistindo a novela. Chegou tarde, filha. Com fome. Estou bem, mãe. A senhora jantou? Sim, comi o que sobrou do almoço. Elas jantaram juntas, uma refeição simples, enquanto Sofia contava as partes boas de seu dia. Depois de lavar a louça, foi para o seu quarto. Sentou-se à mesa para planejar o dia seguinte e seus olhos caíram no calendário. O círculo vermelho no dia da avaliação final parecia encará-la. Só mais 30 dias, sussurrou para si mesma, cerrando o punho. Eu vou conseguir. Mas Sofia não sabia que no dia seguinte conheceria alguém inesperado. E que esse encontro mudaria o curso daquele último mês de uma forma que ela nunca poderia prever. Na manhã seguinte, assim que Sofia se sentou em sua mesa, percebeu uma agitação incomum no escritório. Cochichos e olhares curiosos se dirigiam para a entrada do departamento. Gustavo, do RH, acompanhava um senhor de cabelos grisalhos e postura um pouco curvada. Ele vestia um terno simples que parecia um pouco grande para ele, e carregava nas mãos a pasta de documentos que todos os novos funcionários recebiam. Atenção pessoal, por favor, disse Gustavo, elevando a voz. O silêncio se fez. Gostaria de apresentar o Sr. Arthur Valente. Ele se junta a nós hoje como assistente sênior, através de um programa de reinserção de profissionais mais velhos no mercado de trabalho. Conto com a colaboração de todos. Arthur curvou a cabeça, um gesto tímido. Olá a todos. Sou Arthur. Sei que tenho muito a aprender, mas prometo me esforçar. Conto com a ajuda de vocês. Sua voz era baixa, um pouco trêmula. Aos 60 e poucos anos, começar de novo como um novato não devia ser fácil. À mesa designada, ele ficava perto da impressora, um indicativo claro de que suas tarefas seriam, na maior parte, operacionais. Ele se sentou, ajeitou o crachá no pescoço, a foto estava levemente torta, e ligou o computador com uma cautela quase reverente. Suas mãos tremiam um pouco ao segurar o mouse. Cerca de 1 hora depois, um bip agudo e insistente veio da impressora. Arthur estava parado em frente à máquina, uma expressão de pânico em seu rosto. A tela exibia a mensagem, papel encravado. Sofia hesitou por um segundo, mas vendo que ninguém se movia para ajudar, levantou-se. Senhor Arthur, posso ajudar?
Ele se virou, o alívio estampado em seu rosto. Ah, sim, por favor. Esta máquina não para de apitar. Sofia abriu a tampa lateral da impressora, onde um pedaço de papel estava amassado. Com cuidado ela o removeu. Aqui o senhor abre esta portinhola e puxa o papel com cuidado. Se acontecer de novo, é só fazer isso. Sua explicação foi calma e paciente. Muito obrigado, senhorita. Ele olhou para o crachá dela. Sofia. Obrigado, Sofia. De nada. Também sou nova aqui. Se precisar de algo, pode me chamar. Pela primeira vez, um sorriso genuíno e caloroso iluminou o rosto de Arthur. Perto da hora do almoço, Arthur estava tentando organizar a correspondência interna. Havia etiquetas de cores diferentes para cada tipo de documento, e ele parecia confuso, colocando 2 etiquetas azuis no mesmo escaninho. Sofia passou por ele e delicadamente o corrigiu. Senhor Arthur, a azul é para correspondência comum, basta uma por departamento. Ele sorriu sem graça. Ah, claro. Com a idade, até as coisas simples se complicam. Imagina, eu também errei muito na primeira semana, disse Sofia para confortá-lo. Sério? Uma moça inteligente como você? Sim. Uma vez quase mandei um documento registrado como carta comum. Foi por pouco. Os dois riram baixo. Nesse exato momento, do outro lado do corredor, Beatriz Soares observava a cena com o senho franzido. Ela marchou até eles, sua voz cortando o ar. Sofia. O que você está fazendo? Sofia se assustou. Beatriz, eu só. Faça o seu trabalho. Se tem tempo para ajudar os outros, é porque não tem o que fazer. Volte para sua mesa, agora. A humilhação foi pública. O rosto de Sofia queimou de vergonha. Desculpe, Beatriz. Ela voltou para sua mesa de cabeça baixa. Arthur a observou ir, o rosto cheio de culpa. Seus olhos se encontraram com os de Beatriz. Ela o fuzilou com um olhar gélido antes de se virar, resmungando, gente sem noção. Sentada em sua mesa, Sofia respirou fundo, tentando controlar a tremedeira nas mãos. Sentia-se injustiçada, mas não podia revidar. Ao levantar a cabeça, seu olhar cruzou com o de Arthur. Ele fez um pequeno gesto de desculpas com a cabeça. Sofia forçou um sorriso, como quem diz está tudo bem, mas por dentro, sentia-se pequena e humilhada. Num breve instante, uma corrente de empatia silenciosa se formou entre os dois. Chegou a hora do almoço. Sofia, como sempre, pegou sua bolsa para ir ao boteco. Viu Arthur pegar uma pequena marmita e se dirigir para a copa. Naquele dia, ela decidiu não ir ao restaurante. Comprou um sanduíche na padaria e voltou para o prédio, indo para a pequena sala de descanso. A porta estava entreaberta. Lá dentro, Arthur comia sozinho sua marmita. A refeição era simples, arroz, feijão e um ovo frito. Sofia bateu de leve na porta. Com licença, posso entrar? Sofia. Claro, entre. Estava me sentindo um pouco solitário. Ela se sentou à frente dele, desembrulhando seu sanduíche. Almoça sozinha sempre? Perguntou ele. Sim. Preciso economizar. As despesas com o tratamento da minha mãe são altas, respondeu ela com um sorriso tímido. O olhar de Arthur se tornou sério, cheio de compaixão. Alguém da sua família está doente? Minha mãe. Mas ela vai ficar bem logo. Arthur pensou por um momento, depois empurrou um pequeno pote em sua direção. Coma um pouco disso. É uma salada de frutas que minha esposa fez. Ela sempre faz a mais. Não precisa, senhor Arthur, obrigada. Faço questão. Tenho uma filha da sua idade. Fico com o coração apertado se imagino ela pulando o almoço. A gentileza inesperada fez os olhos de Sofia arderem. Obrigada, senhor. Então, Sofia, por que escolheu a Inovatec? Eu acredito na visão da empresa. Eles não falam apenas em inovação, eles realmente tentam criar tecnologia que facilita a vida das pessoas.
Eu queria fazer parte disso. Os olhos de Arthur brilharam. É um belo motivo. E o senhor? O que o fez voltar a trabalhar nesta idade? Ele deu um sorriso melancólico. Aposentei, mas ficar em casa estava me deixando enferrujado. Precisava me sentir útil. Eles terminaram a refeição em um silêncio confortável. Se precisar de qualquer coisa, pode me falar, tá bom? Disse Sofia. Mesmo eu sendo novata, o que eu puder ajudar, eu ajudo. Obrigado, Sofia. De verdade, disse ele. E por favor, se alimente direito. Saúde é a coisa mais importante. Ao saírem da sala, ele agradeceu novamente. Obrigado por hoje. Você fez meu primeiro dia ser bem menos difícil. Imagina! O senhor também fez o meu ser menos solitário. De longe, atrás de uma porta de vidro, Beatriz observava os dois, o rosto uma máscara de desprezo. O que esses dois tanto conversam? Murmurou para si mesma, a desconfiança e a inveja se misturando em um veneno amargo. Os dias se passaram, e uma amizade discreta se formou entre Sofia e Arthur. Um aceno de cabeça no corredor, um bom dia trocado perto da máquina de café. A rotina foi quebrada na reunião de resultados da equipe numa quinta-feira. O gerente do departamento, Sérgio, exibia os gráficos de desempenho. O nome de Sofia apareceu com um índice de 92%. Sofia, excelente trabalho nas respostas dos e-mails dos clientes esta semana. Resolução de problemas muito rápida, elogiou Sérgio. Sofia corou. Obrigada, Sérgio. No fundo da sala, a expressão de Beatriz se petrificou. Ela apertou a caneta com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Na saída da reunião, Arthur a parabenizou no corredor. Parabéns pelo elogio, Sofia. Ah, o senhor ouviu? Que vergonha! Enquanto conversavam, Beatriz passou por eles, parando abruptamente. Sofia. Tem um minuto? Sua voz era gélida. Venha até a minha mesa. Sofia pediu desculpas a Arthur com o olhar e seguiu a coordenadora. Assim que chegaram, Beatriz jogou uma pilha de papéis na mesa dela. Refaça isto. Está cheio de erros de digitação. Sofia folheou o relatório. Havia 1 ou 2 erros mínimos, insignificantes. Beatriz, mas este documento já foi aprovado. O Sérgio já revisou. Eu não perguntei. Eu mandei refazer. E não me responda, disse Beatriz com a voz sibilante. Naquela tarde, uma cliente ligou especificamente para elogiar Sofia. O elogio foi postado no grupo de mensagens da equipe. Vários colegas enviaram emojis de palmas. Beatriz viu a notificação e fechou a janela do computador com raiva. Levantou-se e foi até a copa, resmungando sozinha. Estagiária metida, querendo aparecer mais que os outros. Lucas, o analista, entrou na copa. Tudo bem, Beatriz? Lucas, o que você acha da Sofia? Perguntou ela de repente. Ele ficou surpreso. A Sofia? Ah, ela é esforçada, trabalha bem. Você não acha que ela está se exibindo demais? Novata tem que saber o seu lugar. No dia seguinte, Beatriz a sabotou de forma mais direta. Mudou o horário de uma reunião no calendário de Sofia sem notificá-la, e depois a repreendeu publicamente por não ter verificado. Mais atenção da próxima vez, por favor, disse com um falso tom de gentileza. Sofia sentiu a raiva impotente queimar em seu peito, mas apenas respondeu, sim, Beatriz. Naquela noite, Sofia ficou até mais tarde para terminar um trabalho. O escritório estava quase vazio. Beatriz passou por sua mesa. Ainda aqui? Parece que você não dá conta do recado, não é? A zombaria era cruel. Já estou terminando, respondeu Sofia, engolindo em seco. Quando Beatriz se preparava para sair, Sofia tomou coragem. Beatriz, eu fiz alguma coisa que te desagradou? Beatriz parou e se virou, um sorriso de escárnio no rosto. Por quê? A consciência pesou? E saiu, deixando Sofia com um nó na garganta.
Naquele momento, Arthur saiu da sala de cópias. Ele se aproximou silenciosamente da mesa de Sofia e deixou algo ali. Uma pequena barra de chocolate. Quando Sofia levantou o olhar, ele já estava voltando para sua mesa, mas em suas costas curvadas, ela sentiu uma onda de calor e solidariedade. Era 22 de setembro, o dia da entrega final do relatório. Às 17h42, Sofia enviou o arquivo. Uma vez por e-mail, outra pelo sistema interno. Tirou um print da tela, por precaução. Avisou Beatriz por mensagem: Beatriz, relatório enviado e disponível no sistema. Link segue abaixo. A mensagem foi visualizada, mas não houve resposta. Na manhã seguinte, Beatriz a abordou com uma fúria contida. Sofia, onde está o relatório? Eu enviei ontem às 17h42. Por e-mail e pelo sistema. Pois no meu e-mail não chegou nada e não há nada no sistema, retrucou Beatriz com um sorriso vitorioso. Sofia mostrou o registro de envio em seu computador. Mas está aqui, o comprovante de envio. Se eu não recebi, não foi entregue, disse Beatriz, encerrando a conversa. Em frente a toda a equipe, ela anunciou: pessoal, infelizmente a Sofia não entregou o relatório no prazo. Uma falha grave de responsabilidade. O olhar dos colegas pesou sobre Sofia. Naquele mesmo instante, no corredor, Sérgio Castro comentava com outro gerente: aquela estagiária nova, a Sofia, é muito boa. Os relatórios dela são impecáveis. A voz dele chegou aos ouvidos de Beatriz. Seu rosto se contorceu numa máscara de ódio. A inveja havia se tornado um monstro incontrolável. Alguns dias depois, era quase meia-noite quando o telefone de Sofia tocou. Era sua mãe com a voz fraca, reclamando de uma dor terrível. Sofia pegou um táxi e correu para o hospital. No caminho, ligou para Beatriz. A chamada caiu na caixa postal. Ligou de novo. Nada. Mandou uma mensagem desesperada: Beatriz, minha mãe passou mal, estou indo para a emergência. Talvez eu me atrase amanhã. Desculpe. Tirou um print da tela. Ela passou a noite em claro no hospital. Pela manhã, os médicos ainda faziam exames. Ela não podia deixar a mãe sozinha. Mandou outra mensagem para Beatriz, avisando que não conseguiria ir. Nenhuma resposta. No dia seguinte, ao chegar ao trabalho, Beatriz a recebeu com uma frieza glacial. Eu tentei avisar. Eu não recebi nada. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem. Beatriz a cortou. Para todos os efeitos, você faltou sem justificativa. O registro de falta injustificada foi a pá de cal em sua avaliação. Na Copa, Arthur a encontrou com o olhar perdido. Está tudo bem, Sofia? Você parece exausta. Estou bem. Falta pouco agora, ela forçou um sorriso. Naquele dia, na hora do almoço, eles se encontraram novamente na sala de descanso. Sofia não tinha levado nada para comer, esquecera a carteira em casa na pressa. Sofia, disse Arthur, com uma seriedade incomum. Aquela sua visão sobre a empresa ainda acredita nela? Mesmo depois de tudo isso? Ela o olhou surpresa. Acredito que uma boa empresa não é aquela que não tolera erros, mas aquela que acredita nas pessoas e dá segundas chances. Eu ainda acredito que a Inovatec pode ser esse lugar. Os olhos de Arthur brilharam. E o que você mudaria se pudesse? O sistema de avaliação. Olharia não só para os números, mas para a colaboração, o companheirismo, o caráter. Arthur assentiu lentamente. É por causa de pessoas como você que esta empresa ainda tem esperança. Ele dividiu sua marmita com ela. Não desista. Coisas boas vão acontecer. Eu prometo. Havia uma estranha certeza em sua voz. O dia da decisão chegou rápido demais. E agora ali estava ela no saguão com sua caixa de papelão, o coração em frangalhos. Viu Arthur perto da porta giratória, esperando por ela, o olhar cheio de uma tristeza que espelhava a sua. A visão dele, tão genuinamente preocupado, foi a gota d'água.
As lágrimas que ela segurara o dia todo finalmente vieram, quentes e amargas. Ela passou por ele de cabeça baixa, envergonhada, e empurrou a porta para a rua fria. Arthur ficou para trás, observando sua figura pequena e frágil se afastar na imensidão de São Paulo. O caminho para casa pareceu interminável. A Kitney, com seu cheiro familiar de mofo e remédios, nunca parecerá tão opressiva. Mãe, cheguei. A mentira saiu com dificuldade. O dia foi tranquilo, me liberaram mais cedo. A geladeira vazia era um espelho de seu futuro. Sem salário, como compraria os remédios da mãe? Como pagaria o aluguel? Naquela noite, Sofia não dormiu. O teto manchado de umidade parecia zombar de seus sonhos desfeitos. Na manhã seguinte, às 8h30, a campainha tocou. Quem poderia ser? Pelo interfone não viu ninguém. Abriu a porta e deu de cara com um carro preto e reluzente parado na entrada de sua viela. Uma Mercedes. O motorista de terno desceu e abriu a porta traseira. De lá saiu Arthur Valente. Mas não era o mesmo Arthur. A postura curvada dera lugar a uma coluna ereta e imponente. As roupas simples foram substituídas por um terno caríssimo, cortado sob medida. O cabelo grisalho estava penteado para trás, e em seu rosto havia uma expressão de autoridade serena. Bom dia, Sofia. A voz era a mesma, mas o tom era diferente. Firme e confiante. Senhor Arthur? O que o senhor está fazendo aqui? Ele sorriu. Um sorriso que continha um poder que ela nunca vira antes. Outra falta injustificada hoje, senhorita Mendes? Sofia congelou. Falta? Eu fui demitida ontem. O senhor sabe disso. Será mesmo? Pelo que sei, a decisão final ainda não foi tomada. Por favor, entre no carro. Temos uma reunião. Confusa, vestiu um casaco por cima do pijama e entrou no carro. O interior de couro, o silêncio, o cheiro de riqueza. Tudo era surreal. Para onde estamos indo? Perguntou, enquanto o carro deslizava para fora da viela. Para a empresa. Às vezes, Sofia, o que vemos não é a imagem completa. O carro entrou na garagem VIP da Inovatec, parando na vaga número 1, reservada ao presidente. Um elevador privativo os levou ao 20º andar, o andar da diretoria. Hoje temos uma reunião geral de emergência com todos os funcionários, disse Arthur, enquanto caminhavam por um corredor luxuoso. A porta do grande auditório se abriu. Centenas de funcionários estavam reunidos, cochichando, confusos com a convocação repentina. Na primeira fila estava Beatriz, o rosto pálido. Arthur guiou Sofia até um assento na frente e subiu ao palco. Bom dia a todos, sua voz ressoou, imponente pelo auditório. O silêncio foi imediato. Peço desculpas pela convocação de última hora. Mas há verdades que precisam ser ditas. Um telão atrás dele se acendeu. Primeiro, o registro de envio do e-mail de Sofia com data e hora. Depois, o log de upload no sistema. Em seguida, a captura de tela da mensagem enviada a Beatriz. O relatório foi entregue, disse Arthur, a voz firme. Beatriz encolheu na cadeira. Depois, apareceram os registros das 2 chamadas de Sofia na noite da emergência. E a mensagem sobre sua mãe no hospital. O aviso foi dado, continuou ele. O auditório estava em choque. Eu vim para esta empresa há 1 mês como assistente sênior. Eu queria ver com meus próprios olhos como as coisas realmente funcionam aqui, longe dos relatórios e das planilhas. Ele fez uma pausa, seu olhar varrendo a multidão. Para quem não me conhece, minha apresentação foi um pouco incompleta. Eu sou Arthur Valente, fundador e presidente da Inovatec Brasil. Um suspiro coletivo percorreu o auditório. Sofia ficou boquiaberta. O senhor gentil com quem dividira o almoço, que ajudara com a impressora, era o dono de tudo aquilo. E neste último mês, continuou Arthur, seu olhar encontrando de Sofia, eu vi uma funcionária dedicada que, mesmo sob pressão e injustiça, nunca perdeu sua integridade. E também vi o oposto.
Vi a inveja, a sabotagem e a mentira. Ele se virou para a equipe de RH e do jurídico. Os resultados da auditoria, por favor. O diretor jurídico se levantou. Confirmamos a manipulação de registros e a exclusão intencional de comunicações pela coordenadora Beatriz Soares. Trata-se de um caso claro de assédio moral e sabotagem. Beatriz se levantou, tremendo. Presidente, eu só. Só o quê? A voz de Arthur era um trovão. Só não suportou ver uma estagiária competente receber um elogio? Foi isso? Ela desabou na cadeira, soluçando. Arthur se dirigiu a todos. O verdadeiro valor desta empresa não está nos números, mas nas pessoas. Na honestidade, na colaboração, no respeito. Ele olhou para Sofia. E a senhorita Sofia Mendes personifica esses valores. Ele desceu do palco, caminhou até ela e, para o espanto de todos, curvou-se ligeiramente. Em nome da empresa, eu peço desculpas. E em nome da empresa, eu lhe dou as boas-vindas. Como funcionária efetiva da Inovatec Brasil. O auditório explodiu em aplausos. Tímidos no início, depois contagiantes. Sofia, em meio às lágrimas, sentia o peso de 3 meses de angústia finalmente se dissipar. No dia seguinte, Sofia entrou na Inovatec com seu novo crachá de funcionária. O mundo parecia diferente. Os colegas a cumprimentavam, pediam desculpas, a parabenizavam. Sua mesa tinha uma placa nova e brilhante, Sofia Mendes, analista. Gustavo, do RH, a chamou para assinar os papéis do plano de saúde familiar. A cobertura para sua mãe começa hoje. E o presidente autorizou um auxílio extra para o tratamento. No seu e-mail, uma mensagem curta de Beatriz. Peço desculpas por tudo. Eu errei. Sinto muito. Na hora do almoço, pela primeira vez, ela se juntou aos colegas. Enquanto ria de uma piada, sentiu uma leveza que não conhecia há muito tempo. 6 meses depois, a primavera chegava a São Paulo. Sofia organizava as caixas em seu novo apartamento. Um lugar pequeno, mas ensolarado, com vista para um parque. Sua mãe, com a saúde visivelmente melhorada, cantarolava na cozinha. A vida havia mudado. Na empresa, Sofia liderava seu primeiro grande projeto. Ela se tornará uma voz respeitada, conhecida por sua competência e, acima de tudo, por sua empatia. Naquele dia, na cafeteria da empresa, encontrou Arthur. Ele não usava mais o elevador privativo e sempre almoçava no refeitório com os outros funcionários. Sofia, ouvi dizer que sua apresentação foi um sucesso, disse ele com um sorriso paternal. Obrigada, Sr. Arthur. Aprendi com o melhor. Eu é que aprendi com você, respondeu ele. Você me lembrou porque comecei esta empresa. Não era sobre tecnologia. Era sobre pessoas. Naquela noite, olhando pela janela de seu novo lar, Sofia viu as luzes do prédio da Inovatec brilhando à distância. Seu celular vibrou. Uma mensagem de Arthur. Amanhã, almoço na sala de descanso? Eu levo a salada de frutas. Sofia sorriu. A jornada havia sido dolorosa, mas a levará a um lugar de força e esperança. Ela não era mais uma vítima, mas a prova viva de que a verdadeira força não está em nunca cair, mas em sempre se levantar, com a ajuda inesperada de um coração bondoso